dado importante, hein? Dado bacana aqui para a maior cidade do estado, que tem um crescimento anual no número de veículos nas ruas. A gente sabe e vê o reflexo disso no trânsito. A venda de veículos seminovos em Santa Catarina cresce 12% ao ano, acima da média nacional, que foi 9%. Ambrósio Mafra Neto Mafra, da Associação dos Revendedores de Veículos do Estado, fala sobre esses números em entrevista à repórter Mariana Pereira. Sem dúvida alguma, o mercado de automóveis seminovos ano passado foi destaque. Ele teve um bom crescimento em relação a 2023. No Brasil, um crescimento de 9%, contra Santa Catarina 12%. Nós tivemos um crescimento como um total, né? O PIB de Santa Catarina, ele cresceu muito mais do que o PIB nacional, e o automóvel seminovo, sem dúvida alguma, foi um dos destaques, ajudando a economia catarinense, também mostrando a força e a pujança do nosso estado, em todas as regiões do estado. Não foi algo assim só no litoral, só no norte, só no sul ou lá no oeste. O estado como um todo foi muito homogêneo, com um crescimento bastante considerável, e o automóvel seminovo aí se mostrando como a melhor opção ainda, né? Foram quase vendidos 7 automóveis seminovos comercializados para 0 quilômetro. Tivemos um total no Brasil de 14 milhões e meio de seminovos vendidos contra 2.300 de 0 quilômetro. Então, veja aí que o destaque, né, para o seminovo, e aí tem algumas vertentes que a gente pode citar em relação a toda essa disparidade, né, de 7 para 1. Uma das situações é que existe muito mais possibilidades de veículos seminovos, muito mais lojas, né? Por exemplo, no estado, falando de Santa Catarina, nós somos 2.200 revendas de seminovos, contra aproximadamente 500 pontos de venda 0 quilômetro concessionários. Então a gente já está num número muito maior, muito mais capilarizado, né? Nós pegamos vários municípios aí, principalmente municípios abaixo de 30 mil habitantes, que geralmente não tem concessionária, só concessionária de cidades próximas, então tem uma capilaridade muito maior. Nós temos uma questão de renda, né? Onde tivemos aí nos últimos anos, né, pós-pandemia para cá, a gente travando 2020 para cá, uma alta do preço dos veículos ou de qualquer outro produto. A renda acabou não acompanhando. Nós viemos já praticamente há mais de 1 ano e meio tendo aumento da taxa Selic, então a parcela do 0 quilômetro, que teoricamente é um ticket médio mais alto, ela fica mais caro. Eu sempre falo, né? Eu sou presidente da associação, lojista também, e todos nós praticamente temos sonho de sempre comprar um carro 0 quilômetro, mas a renda ainda não está alcançando. Então essa também é uma das vertentes. Outra é o ticket médio, né? Quando a gente fala um veículo de partida popular, né? Ele está aproximadamente entre 70 e 80 mil reais já os carros de partida, enquanto o veículo seminovo tu consegue já comprar aí por 25, 30, 35, 50 mil reais, tu compra um bom produto, Entre os veículos 0 quilômetro, um destaque é o híbrido e também o elétrico, e vem dobrando as vendas ano a ano, impulsionadas pela popularização do produto e pelas melhorias de infraestrutura, já que crescem os números de pontos de recarga. Neto Mafra comenta sobre esse segmento. O mercado de elétrico e híbrido tem crescido. Hoje praticamente está chegando muito próximo de 10% já do mercado, tanto novo, né? Principalmente novo, seminovo, conforme ele vai vendendo novo, é um veículo que vai entrando no mercado, principalmente o 100% elétrico, que iniciou lá por volta, um pouquinho antes do ano 2000, né? Mas os carros elétricos geralmente eram de montadoras com valor agregado maior, então agora tem uma popularização, vamos dizer assim, com os chineses entrando. Nós temos carros elétricos aí um pouquinho mais de 100 mil reais, então ele também já pega um outro patamar de entrada do 0 quilômetro, que é 70, como eu falei anteriormente. O 0 quilômetro, o 0 quilômetro chega, porta de entrada aí na faixa de 115 mil reais. Como o teto dele, né, a venda era muito baixa, os números eram baixos, porque tinham poucas possibilidades, ele tem sempre uma crescente gigante, né? Se a gente for analisar números, ele quase que dobra
anualmente, né? Tem algumas montadoras que dobram a sua produção anual, mas porque o teto era baixo. E a gente tem uma ideia, o mercado tem uma ideia, aliás, que o híbrido e o elétrico vão chegar aí a quase 15, 18, quem sabe 20% do mercado nacional 0 quilômetro. E aí o seminovo, conforme vai vendendo 0 quilômetro, ele vai também entrando no mercado de seminovo, né? Então o mercado vai crescendo, mas também as próprias montadoras já se deram por conta, né, que o mercado realmente no Brasil, o que pegou, que tem inclusive tem uma valorização em alguns modelos maior do que a combustão, ou uma desvalorização menor do que os carros a combustão, até pela sua economia, pela sua capacidade de carga, que vem aumentando, são os carros híbridos, né? Então, o queridinho do momento, principalmente nas SUVs, os carros de entrada, eles vêm se tornando o híbrido, assim como o que deve permanecer, né, e se popularizar muito mais no mercado brasileiro.